Qual é a linha que separa um líder popular de um ditador? A Rússia atualmente é uma democracia? Essas são algumas perguntas que podemos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia de Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia, que é o maior país do mundo em extensão territorial e um dos maiores em importância política. Se você está ouvindo esse episódio na semana em que ele está sendo publicado, você sabe muito bem que o contexto em que eu gravo isso é bem grave. Na última semana estourou uma guerra, que consiste, resumidamente, na invasão da Rússia na Ucrânia. E um dos personagens centrais desse conflito é o próprio Putin. Trabalhar uma biografia é sempre um tema delicado, e fazer isso exige muita responsabilidade e seriedade. Mas, infelizmente, não é isso que nós temos visto nos últimos dias em análises sobre a guerra em si e a postura do próprio Putin. O meu objetivo com esse episódio é te dar uma base segura de autores e fontes sobre esse líder mundial tão complexo e fundamental para compreendermos qualquer movimento político no mundo moderno. Caso você seja novo aqui no podcast, primeiro, bem-vindo. E saiba que eu sempre evito fugir do sensacionalismo e das hipérboles. O meu objetivo aqui é só te ensinar a história. Como eu sempre digo, a história do nosso personagem de hoje começou bem antes dele nascer. O pai de Putin era um homem chamado Vladimir Spiridonovich Putin, que era casado com uma jovem chamada Maria Ivanovna Shelomova. Os nomes são difíceis, né? São nomes russos. Mas enfim. Antes do casal começar a sua vida a dois, ambos eram trabalhadores operários na cidade de Leningrado, que atualmente é São Petersburgo. O Sr. Putin era um operário mecânico até a chegada da Segunda Guerra Mundial, onde integrou o Exército Vermelho e ajudou a oferecer resistência contra os nazistas que tentavam avançar sobre a cidade de Leningrado. Coincidentemente, tanto o Sr. Putin quanto a Sra. Maria se feriram na guerra e precisaram de cuidados médicos. Alguns anos após o fim da guerra, a União Soviética vivia um de seus momentos mais importantes e no auge da produção econômica e da simpatia do povo, pelo menos na maior parte do território soviético. O casal Putin, ao longo de seus anos juntos, já tinha engravidado 2 vezes, mas infelizmente as crianças faleceram com apenas alguns dias de vida. O terceiro filho do casal nasceu no dia 7 de outubro de 1952, ainda na cidade de Leningrado, e foi batizado de Vladimir Vladimirovich Putin. O pequeno Putin foi o único dos 3 filhos que conseguiu sobreviver à primeira infância e crescer com saúde. Provavelmente, assim como você, Putin cresceu vendo filmes de espiões e sempre nutriu a ideia de que seria um desses espiões do governo. A única diferença é que os espiões e os filmes que Putin assistiam eram filmes soviéticos. A vida de um cidadão na União Soviética era simples. A família Putin não tinha qualquer tipo de luxo, mas tinha um local para morar e uma boa escola para colocar o seu filho. Inclusive, um episódio que eu posso fazer futuramente é sobre o cotidiano da União Soviética. Se vocês gostarem da ideia, manda um comentário na última foto do meu feed do Instagram, tá? @HistóriaMeiaHora, que eu vou fazer, beleza? Bem, mas como eu tava dizendo, a família Putin morava em um apartamento comunitário de Leningrado, e quando o garoto completou 14 anos de idade, ingressou em uma escola técnica onde escolheu estudar química, se formando 4 anos depois. A educação vai ser um ponto bem importante na vida de Vladimir Putin, pois desde a escola técnica ele vai se destacar como um dos primeiros alunos da sua classe. Quando atingiu a juventude, Putin decidiu ingressar na Universidade Estatal de Leningrado para se formar em Direito. Putin começou seus estudos com apenas 18 anos de idade, e esse período na universidade foi um momento de decisões muito importantes que impactaram a sua vida nos próximos anos. A primeira dessas decisões foi se filiar ao Partido Comunista da União Soviética. Na prática, esse era o único partido que tinha autorização para exercer as suas atividades durante o regime soviético. Mas caso alguém quisesse seguir carreira política ou dentro da administração pública, obrigatoriamente tinha que entrar no partido. A outra decisão importante que Putin tomou nessa fase não tinha a ver com estudos e nem com política, tinha a ver com o coração. Ele conheceu uma jovem chamada Ludmila Putina. Não demorou muito tempo para que o namoro entre os dois ficasse mais sério e eles acabaram se casando. A união durou mais de 30 anos e juntos eles tiveram 2 filhas.
Esses dados mais pessoais do Putin não são tão públicos, né? Até mesmo hoje em dia, como presidente do país. Para vocês terem uma ideia, não existem fotos publicadas das filhas de Putin, e se existem, são registros extremamente raros. O início da década de 70 vai ser muito importante para Vladimir Putin, pois além de ter começado a construir a sua família, ele se candidata para ingressar em um dos órgãos de Estado mais importantes da União Soviética. Eu tô falando da KGB. A sigla KGB é um termo em russo que, se fôssemos traduzir para o português, seria tipo Comitê de Segurança do Estado. E inclusive o episódio exclusivo para os apoiadores lá do Apoia-se dessa semana é justamente sobre a KGB, tá bom? Se você quiser ouvir, fica o convite, apoia.se/História em Meia Hora. Assina lá que você vai ter acesso a esse episódio e a muitos outros que eu já lancei e os que eu vou lançar ainda, tá bom? Mas enfim, gente, o Vladimir Putin estava a poucos passos de realizar um dos seus sonhos de infância: se tornar um espião do governo. Se você é consumidor de cultura pop, seja em filmes, séries, livros, história em quadrinhos, provavelmente você já deve ter se deparado com alguma situação em que um espião trabalha para uma agência secreta do governo ou algo do tipo, né? Esse tipo de história mexe com a nossa imaginação. O problema é que a realidade nem sempre é tão fantasiosa e agitada como parece ser. E eu digo isso porque quando Putin entrou para a KGB, ele estava entrando para uma instituição que tinha praticamente as mesmas funções do FBI ou a CIA nos Estados Unidos. E eu preciso fazer toda a explicação porque é bem provável que nos últimos dias você deve ter ouvido comentários extremamente negativos contra o Putin. E eu não tô falando dos comentários em si, tem que meter o pau mesmo, tá ligado? Mas essas falas terminam: ele foi um ex-agente da KGB. Como se isso de alguma forma invalidasse alguma coisa na carreira de um agente soviético. Ou sei lá, né? Pode dar a entender que ele fez parte de um grupo maléfico que estudava formas de destruir o mundo. E não é bem assim mesmo. Bom, mas como foi então a ascensão de Putin dentro dessa instituição de inteligência do governo? Ele ingressou na KGB aos 23 anos de idade, e o seu primeiro cargo foi de oficial júnior, trabalhando no setor de contra-inteligência do departamento. Precisamos falar que, nesse período, estamos falando da Guerra Fria, e a União Soviética queria muito se proteger de ataques internos e também de ofensivas externas. Algumas células da KGB tinham essa função de monitorar possíveis ameaças ao governo central e evitar que revoltas eclodissem ou que alguma movimentação dos Estados Unidos chegasse até eles. Dentro da KGB, Putin aumenta sua posição da hierarquia até chegar no cargo de Major de Justiça, se especializando em inteligência estrangeira. Ou seja, a especialidade de Putin se tornou analisar a atuação de inimigos externos que a União Soviética tinha. Em 1985, ele foi transferido para servir na Alemanha Oriental, liderando o departamento que cuidava das fronteiras. E uma curiosidade a respeito dessa passagem de Putin pela Alemanha é que ele foi acusado de estar se envolvendo com uma mulher do lado ocidental do Muro de Berlim. Mas essa tal mulher era a sua esposa Ludmila. Putin ficou na Alemanha por quase 5 anos e presenciou em loco a queda do Muro de Berlim. E viu o governo soviético se enfraquecer ano após ano. Os anos finais da União Soviética foram bastante turbulentos para a política do bloco socialista, mas também dentro da própria KGB. Além dos fatores que eu já citei no episódio sobre a União Soviética, começaram a surgir uma série de movimentos que tentavam desmembrar esse gigante bloco e dar um fim ao governo de Mikhail Gorbachev. Diversos setores do Partido Comunista estavam rachados por conta da tentativa de Gorbachev de abrir e modernizar a economia soviética com um padrão mais ligado ao mercado capitalista. Esse movimento do secretário-geral fez com que ele recebesse uma forte oposição por parte do exército, do partido, de diversas repúblicas da União Soviética e até uma oposição da KGB. Pessoalmente, Putin foi alguém contrário ao desmembramento da União Soviética, mas nesse momento ele não tinha nenhuma relevância política ou capacidade de alterar os rumos do partido. Ele foi obrigado a nadar conforme a maré, se é que podemos falar isso.
Em 20 de agosto de 1991, seguindo os passos de um grande parceiro e referência na carreira de oficial da inteligência, chamado Anatoly Sobchak, Vladimir Putin se desligou definitivamente da KGB. Com o fim da União Soviética, assim como a Rússia, Vladimir Putin precisava se adaptar e se recolocar nesse novo formato de fazer política. A República Russa, uma vez fora da União Soviética, tinha muitos pontos para colocar em prática caso quisesse se reestruturar e se organizar. O fim da União Soviética, por um lado, foi extremamente traumatizante, pois era como se agora eles precisassem construir um país novo, do zero. O primeiro presidente russo a ser eleito foi um homem chamado Boris Yeltsin, que tinha uma bomba na mão. Como a Rússia tinha herdado muitas empresas estatais da União Soviética, uma das primeiras ações de Yeltsin foi promover uma série de privatizações no país, buscando dar um choque de capitalismo na Rússia. Enquanto o presidente tentava colocar o seu país no eixo, Vladimir Putin estava começando a sua carreira política, aproveitando a amizade de um ex-membro da KGB, justamente o seu parceiro e mentor Anatoly Sobchak. No início dos anos 90, Sobchak foi eleito o prefeito de São Petersburgo, a maior cidade da Rússia. Em 94, ele nomeia Putin como vice-prefeito de São Petersburgo, e temos aqui o começo da carreira política de Vladimir Putin. O que você precisa saber sobre o chefe de Putin é que ele foi um homem completamente envolvido com esquemas de corrupção, pois é. As acusações de aliança com a máfia russa e de corrupção fizeram com que as atenções negativas ficassem direcionadas ao prefeito, enquanto Putin trabalhava principalmente no Ministério do Desenvolvimento. Putin se mostrou um político muito habilidoso ao lidar com a elite da cidade e com a máfia russa, sem deixar que isso prejudicasse o seu trabalho. Estar trabalhando como vice-prefeito de uma cidade tão grande como aquela era uma ótima vitrine para o Putin. O problema é que quando você tem um chefe que é tão acusado de corrupção, uma hora isso se torna um problema para você, né? E de fato, foi isso que aconteceu. Anatoly disputou a eleição para o governo de São Petersburgo e sofreu uma derrota avassaladora. Muitos imaginaram que isso prejudicaria a carreira de Putin, mas o que aconteceu com ele foi o melhor dos mundos. O cara caiu para cima. Como seu trabalho na prefeitura foi uma grande vitrine, as pessoas gostaram do trabalho dele, quando o Anatoly perdeu as eleições, Vladimir Putin foi chamado para ser vice-assessor do presidente da República, Boris Yeltsin. Putin, em pouco tempo, alcançou patamares muito altos dentro do governo russo e, como vamos ver daqui a pouco, a escalada rumo ao poder não vai parar de subir. Eu ainda vou falar mais sobre os desafios do governo russo durante a década de 90 e como que o Putin chegou à presidência. Mas agora, espera um minutinho que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre popularidade, perseguição a opositores, ditaduras, IDH, Estados Unidos e Putin montando um urso. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da loja. Acesse loja.com.br, é loja escrito LOLJA, e pesquise pelo História em Meia Hora. Lá você vai encontrar blusas, camisetas, regatas, moletons e muito mais produtos exclusivos do nosso podcast, tá? Só tem no História em Meia Hora e lá no site da loja. Tem uma blusa que é uma mistura do Lampião com a Kira, tem uma que é da Cadela Laika, tem uma que é o Street Fighter, só que com figuras históricas do Brasil. Gente, tem muita coisa irada por lá. Lembrando, é claro, que quando você compra um produto na loja, além de você ficar todo bonitão ou bonitona, você ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé. Então, obrigado. Acesse agora loja.com.br e pesquise por História em Meia Hora. loja.com.br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Uma potência nuclear estava em estado de anarquia. Não tínhamos dinheiro, ouro ou cereais para nos virar até a próxima safra, e não havia como inventar uma solução. Era como fazer uma viagem de avião
entrar na cabine do piloto e descobrir que não havia ninguém nos controles. Fecha aspas. Essa frase foi dita por Yegor Gaidar, o primeiro-ministro da Fazenda, que é o ministro da Economia, do presidente Boris Yeltsin, e que tinha como objetivo reestruturar a economia da Rússia. Como vocês puderam perceber, essa não era bem uma frase positiva ou otimista a respeito do trabalho que eles teriam pela frente. E a realidade se mostrou realmente muito complicada. Como eu falei no bloco anterior, o presidente Yeltsin abriu a economia russa para o capitalismo. E empresas estrangeiras vão agora poder ofertar os seus serviços e produtos para um país que tinha um mercado consumidor de mais de 150 milhões de pessoas. Vai ser nesse processo que você vai ver aquelas fotos famosas dos restaurantes de McDonald's fazendo filas quilométricas, por exemplo, lá na Rússia. Só que uma simples abertura econômica não era o bastante para colocar o país em ordem, e ter um restaurante novo de hambúrguer não evitou que os problemas sociais começassem a surgir. Os primeiros anos do governo de Yeltsin foram marcados por muitas manifestações populares, porque as reformas que foram propostas ainda não estavam chegando no dia a dia da população. O presidente, então, em um movimento autoritário, fechou o parlamento por um período, até que, segundo ele, os ânimos se acalmassem. Trabalhando como assessor do presidente, em 1998, Putin foi escalado para ser o responsável por reestruturar a antiga KGB, que agora iria se chamar Serviço Federal de Segurança, o FSB. Esse posto deu ainda mais notoriedade a Putin, uma vez que ele conseguiu colocar para funcionar uma estrutura bem complexa. Enquanto Putin trabalhava para estruturar o governo, o presidente Yeltsin lidava com crises políticas, econômicas e sociais. Para vocês terem uma ideia, o IDH e o PIB per capita caíram bastante em comparação com os índices da União Soviética. Até a expectativa de vida foi reduzida de 68 para 64 anos. Mesmo vivendo esse momento conturbado, em 1996, Yeltsin tinha conseguido se reeleger enquanto enfrentava toda essa crise. Uma coisa que precisamos entender sobre a política russa é que os antigos membros dos altos escalões da União Soviética se tornaram parte da elite econômica da Rússia, e lidar com eles poderia ser um problema. Mas sabem quem esses oligarcas respeitavam e conseguiam negociar algumas demandas? Pois é, com Putin. Vladimir Putin, dentro da administração de Yeltsin, era um dos poucos que conseguia negociar com esses políticos da ex-União Soviética. Essa informação, gente, é muito importante, porque o presidente Yeltsin vai contar ainda mais com a presença de Putin no seu governo para tentar acalmar as coisas com essa galera. Se não bastasse isso, Boris Yeltsin estava enfrentando problemas de saúde, relacionados ao álcool, inclusive. E não foram poucas vezes que o presidente do país apareceu em cerimônias oficiais extremamente bêbado e causou um constrangimento público muito grande. Por esse motivo, em agosto de 1999, Boris Yeltsin escolheu Vladimir Putin como seu candidato a primeiro-ministro. E ele foi eleito com facilidade. Além de subir ainda mais na hierarquia do governo, Putin era apontado pelo próprio presidente como seu sucessor. E isso, de fato, não demorou para acontecer. A entrada de Putin como primeiro-ministro coincidiu com um grande conflito que a Rússia precisou lidar. No oeste da Rússia, milícias da Chechênia tentaram realizar uma separação do país. Guerrilheiros começaram a atuar militarmente e essa revolta pediu uma ação forte do Estado para legitimar os separatistas ou eliminá-los. Diante dessa crise, Boris Yeltsin e Vladimir Putin mandaram várias mensagens públicas dizendo que sim, queriam reprimir violentamente os rebeldes. Putin chegou a dizer que, abre aspas, a Rússia está preparada para retomar a guerra em grande escala. Fecha aspas. E de fato, foi isso que aconteceu. Quem narra muito bem a repressão do governo russo à Chechênia é o historiador Martin Gilbert, abre aspas. A Rússia continuou a lutar contra o separatismo. Em agosto, mais de 400 separatistas muçulmanos foram mortos na região autônoma do Daguestão, vizinha da Chechênia. No final de novembro, o total de civis mortos em Grozny ultrapassou 500. Nos combates terrestres, 600 soldados russos perderam a vida.
Fecha aspas. Toda essa violência e um banho de sangue em um intervalo de quase 6 meses deram fim aos conflitos separatistas e, com a vitória, Vladimir Putin foi alçado a um patamar de muita popularidade. No último dia de 1999, Boris Yeltsin fez uma declaração à nação dizendo que estava abdicando do seu cargo por problemas de saúde e que Putin, como primeiro-ministro, assumiria o governo. A partir desse momento, nenhum outro político na Rússia, até hoje, sequer fez algum tipo de sombra em Putin, e aquela criança que cresceu vendo filmes de espiões estava no cargo mais alto do seu país. Putin ficou poucos meses como presidente interino, e em 2000 ele disputou as suas primeiras eleições presidenciais e venceu com 53,4% dos votos. Agora, como presidente oficial, Putin precisou lidar com alguns problemas que tinham como origem algumas questões não resolvidas do final da União Soviética, como a influência política dos antigos oligarcas soviéticos. A forma que Putin lidou com os eventos que vamos narrar daqui pra frente mostram como Putin, à frente da Rússia, se tornou um presidente que concentrava poder nas suas mãos, autoritário e totalmente despreocupado em respeitar os direitos humanos básicos. No seu primeiro mandato, Putin fez questão de forçar a elite política e econômica russa a apoiá-lo. E os poucos casos de oligarcas que faziam críticas públicas ao presidente eram severamente punidos. Um exemplo disso foi os choques que Putin teve com um homem chamado Mikhail Khodorkovsky, que era dono de uma das maiores empresas da Rússia no setor de petróleo. Mikhail passou a atuar como um crítico da administração de Putin e, com isso, precisou responder a uma série de processos na justiça envolvendo roubo, fraude e sonegação fiscal. Mikhail foi condenado a 9 anos de prisão. Esse atrito com Mikhail serviu de aviso para outros oligarcas russos que, se entrassem no caminho de Putin, teriam problemas como esse. Um outro caso bem emblemático no primeiro mandato do Putin foi o que ficou conhecido como Massacre de Beslan, em 2004, que foi uma invasão de extremistas muçulmanos vinculados aos separatistas da Chechênia a uma escola infantil, fazendo mais de 1.000 pessoas como reféns, incluindo 777 crianças. Putin decidiu lidar com essa situação da mesma forma que tinha feito com os separatistas alguns anos antes, usando força máxima. O resultado foi que mais de 300 pessoas morreram, sem contar os terroristas, tá? O governo usou bombas e ataques terrestres para tentar afugentar os inimigos, mas fez isso sem se preocupar com os reféns. Dentro desse número de mortes, quase metade foram de crianças, professores e pais que estavam na escola. Aproximadamente 700 pessoas ficaram feridas. Esse conflito durou apenas 3 dias e foi a primeira vez que a comunidade internacional condenaria as ações de Putin à frente do governo. Fato que iria se repetir algumas vezes nos próximos anos, como aconteceu agora em 2022 na Ucrânia. Em 2004, Putin disputou mais uma eleição presidencial e dessa vez venceu com 71,9% dos votos válidos. É um índice absurdo. E você pode até se perguntar, Pô, Vitão, mas como que alguém que tem essa postura tão, autoritária consegue ter uma popularidade tão grande? Bem, para responder essa pergunta, a gente precisa voltar àqueles índices que vimos durante o governo Yeltsin, lembra? Durante a administração Putin, diversos setores da economia e da vida das pessoas melhoraram. E quem resume muito bem isso é o jornalista João Paulo Charlot, ao dizer que, abre aspas, a expectativa de vida, que antes era de 65, passou a ser 68 anos de idade em 2008. O índice de desenvolvimento humano pulou para patamares acima dos registrados ainda na União Soviética. Fecha aspas. Putin usou esse cenário positivo em relação ao seu governo para concentrar cada vez mais poder em torno da sua imagem. A Constituição russa dizia que não era possível que um líder exercesse mais de 2 mandatos à frente na presidência. E em 2007, Putin arquitetou um projeto que alterava esse tipo de lei. E não podendo voltar à presidência pela 3ª vez seguida, ele escolheu um sucessor sem experiência e sem muita expressão na política para concorrer em seu nome. O político escolhido foi Dmitry Medvedev, que em 2008 se tornou presidente e nomeou Vladimir Putin como primeiro-ministro, é claro.
Na prática, quem governava era o próprio Putin, representando a Rússia em eventos internacionais e cuidando de assuntos internos. O presidente Dmitry era apenas um fantoche de Vladimir Putin. Uma mudança que Putin enfrentou a partir de 2008 foi o surgimento de uma oposição que criticava o seu autoritarismo e pretensões ditatoriais. Uma das figuras mais conhecidas que fizeram oposição ao Putin foi o político Alexei Navalny, que tentava organizar manifestações contra o Putin. A oposição nunca conseguiu crescer de fato, porque vários adversários políticos foram misteriosamente assassinados. Pois é. Obviamente, não dá para ligar esses crimes diretamente ao governo Putin, mas seria muita ingenuidade não cogitar que ele teve alguma influência ou algo assim. Mais uma vez, a comunidade internacional o acusou de desrespeitar os direitos humanos e não investigar da maneira correta esses crimes. Após atuar 4 anos como primeiro-ministro, Putin disputou mais uma vez o cargo de presidente em 2012 e venceu com muita folga. Só que dessa vez, o mandato não era de apenas 4 anos, e sim de 6, graças a, claro, mais uma reforma constitucional ocorrida enquanto ele era o premier. É a partir desse mandato de 2012 que veremos Putin avançar as suas pautas para a comunidade internacional, criticando veementemente a atuação da OTAN, os Estados Unidos e a União Europeia. Vai ser em 2014 que Putin vai anexar a Crimeia e ter uma participação ativa nos conflitos com a Ucrânia, como já falamos no episódio sobre Rússia e Ucrânia e Revolução Ucraniana. Putin vai fazer alianças importantes com países como China, Síria, Venezuela e muitos outros. Isso fez com que o investimento em gastos militares multiplicasse 12 vezes desde 1999. Em 2018, Putin concorreu mais uma vez à eleição presidencial e venceu, dando início ao seu 4º mandato como presidente, mas que na prática o mantinha no poder desde 1999. É muito tempo. Com isso, muita gente fica na dúvida se o que acontece na Rússia é tipo uma ditadura, autoritarismo ou algo do tipo. Mas a resposta não é simples assim. Cientistas políticos como Steven Levitsky e Daniel Ziblatt costumam classificar esses governos como democracias iliberais, onde o governante usa as regras da própria democracia para se manter no poder e aumentar a sua força política. Na prática, Putin age como um ditador que restringe a atuação da imprensa, persegue a população LGBTQIA+, de viver a vida pública e usa o aparato do Estado para eliminar adversários, mas fazendo tudo isso dentro da legalidade, que ele mesmo atuou para transformar em seu favor. Esse tipo de governante é conhecido também como um autocrata, se referindo a um líder que tem poderes centralizados e é ileso a qualquer oposição democrática. Um fato que é importante falar sobre Putin é a propaganda dele mesmo que ele costuma alimentar. Você provavelmente já deve ter visto na internet alguma foto, meme, vídeo do Putin cavalgando um urso. E obviamente isso é montagem, mas faz parte de um tipo de propaganda que dá a entender que ele é um líder forte, másculo, viril, tá ligado? E esse tipo de registro dele mesmo não é espontâneo, e também é usado para solidificar a imagem dele enquanto líder da Rússia. Molecada, falar de um personagem como Putin é muito importante, ainda mais num momento como esse, né? Porque estamos falando de uma figura que subiu rapidamente a escalada do poder e não temos provas que ele irá deixar essa posição. Além disso, Putin é um dos principais responsáveis por uma guerra que se iniciou nos últimos dias, em que já vemos o impacto humano e milhares de pessoas buscam refúgio e proteção contra a ofensiva russa. Vladimir Putin é um líder facilmente criticável. E precisamos conhecer bem o seu legado, os seus crimes e a sua atuação interna, para podermos fazer um julgamento correto daquilo que estamos vendo pela televisão. E a história, galera, a história nos ajuda a cumprir essa missão.
Rapaziada, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora, beleza? Gente, se você gostou desse episódio, se você aprendeu alguma coisa nova, dá uma moralzinha aí, manda pra aquele teu amigo que você sabe que gosta de história, ou sei lá, se você não tem ninguém na cabeça aí, de repente você não tem nem amigo, que esse cara tá brincando, você pode postar lá no Instagram, tá ligado? Pode postar nos stories, e lá nos stories você me marca o @História em Meia Hora. E se você quiser postar no Twitter também, sinta-se convidado para marcar o @H30podcast, beleza? Gente, também não se esqueça que a melhor forma de apoiar esse podcast é indo lá no Apoia-se, beleza? apoia.se/História em Meia Hora, que você vai ter acesso a podcasts exclusivos, a Clube do Livro, a conteúdo diário no Instagram e tem muita coisa. Vai lá que você vai se amarrar com certeza. Mas muita gente me pediu para eu criar um Pix, porque a galera gosta de dar umas ajudas meio que momentâneas, não quer criar compromisso, então anota aí o Pix do podcast do História em Meia Hora, é historiaemmeiahora@gmail.com, que também é meu contato, então se você quiser mandar e-mail, alguma coisa, é só usar. Se você gosta de outros podcasts também de história, uma coisa mais leve, uma coisa mais papo de boteco, tá ligado? Você pode conhecer o História pros Brother, onde eu falo de história com Alexandre Níquel, mas também é de humor, tá ligado? Então não é só história assim não, é mais humor do que história. Eu também tô fazendo um podcast pra revista Aventuras na História, dá uma chance, procura aí, que você vai me encontrar por lá facilmente. E se você gosta de astronomia, tem o Astronomia em Meia Hora, e se você gosta de geografia, tem o Geografia em Meia Hora. E ó, vai ter mais, tá bom? Vai ter mais temas aí em Meia Hora, fica ligado nas minhas redes sociais, que eu aviso tudo por lá, beleza? É @Prof. Vitor Soares no Twitter e no Instagram. E é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!